No programa de hoje, vamos conversar com o professor Paulo Artacho. Ele é professor titular do Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo, e também vice-presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele que também recebeu recentemente o prêmio Dorothy Stang, né, um prêmio que diz respeito à atuação no meio ambiente. Vamos falar também sobre isso aqui, né, como também discutir as mudanças climáticas e os seus impactos no Brasil e no mundo, e também falar sobre o próprio papel da Amazônia na agenda ambiental mundial. Seja bem-vindo, professor Paulo Artacho, ao nosso programa Espaço Cidadão, e pode deixar seu microfone ligado permanentemente. Oi, Robson, é muito bom falar com vocês e todos os seus ouvintes. Prazer tê-lo conosco, professor. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor compartilhe conosco, né, qual é a discussão atual, né, que se faz no mundo inteiro quando a gente pensa em mudanças climáticas e os seus impactos, né, que são tão visíveis, mas ainda há quem negue muita coisa. Veja, já é mais ou menos óbvio, você não precisa ser cientista para perceber que o clima está mudando, e está mudando muito rapidamente, e de uma maneira não favorável para a nossa sociedade, né? Vejam, recentemente, tivemos ondas de calor simultâneas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, simultaneamente, que estão causando milhares de mortos, né? Temos incêndio na Califórnia, destruindo cidades inteiras, temos incêndios em Portugal por temperaturas acima de 44 graus, tivemos temperaturas acima de 48 graus na Espanha. Então, esses eventos climáticos extremos são uma das manifestações mais visíveis das mudanças climáticas globais que já estão conosco hoje e deixaram de ser uma coisa do futuro para ter impacto já, não só fora do Brasil, mas também aqui no Brasil, com enchentes, como nós vimos na Bahia, no Espírito Santo, escorregamentos de terra em Petrópolis, Paraty, e vai por aí afora. Então, é fundamental agirmos rapidamente para reduzir as emissões de gás de efeito estufa o mais rápido possível. Professor, e a gente poderia pensar um pouquinho sobre o seguinte, né? Algumas pessoas podem até questionar, mas isso é coisa normal do clima, não é? Porque, às vezes, quando a gente pensa, por exemplo, o que é o tempo, né? É um recurso metodológico que foi criado pelo homem para a gente fazer medições, né? E se organizar, né? Então, assim, na prática, o tempo é uma criação nossa, não existe. Quando a gente pensa nas estações, né? Inverno, verão, primavera, outono, né? Nós demos nome a esses momentos pelos quais a natureza, o clima, eles passam, que são momentos diferentes, detectáveis pelo homem. Mas, às vezes, a gente determina, olha, de tal mês a tal mês é tal estação, de tal mês a tal mês é tal estação, mas já do outro lado do mundo é diferente, né? Se a gente sai do Brasil e vai para a Europa. E eu estou colocando isso para lhe perguntar o seguinte, alguém pode estar pensando, mas essas mudanças são normais, né? Isso é coisa que acontece, depois volta a um determinado situação de clima, né? São acomodações da natureza, negando, né, o impacto causado pelo próprio homem. Eu queria que o senhor contra-argumentasse em relação a esse pensamento que é tido por algumas pessoas. Olha, não é nem necessário contra-argumentar, porque eu acho que essa discussão já passou há mais de 20 anos. Né? Então, essa discussão já não existe mais. Né? Basta a gente observar o que está acontecendo com o clima na cidade de São Paulo, com um aumento cada vez maior de enchentes, com um aumento de temperatura pronunciado que estamos observando, com a bacia do Rio São Francisco secando por falta de chuvas, e vai por aí afora. Então, obviamente, as mudanças climáticas já estão com a gente aqui hoje, e esse debate já foi superado há mais de 20 anos. Professor, e quando a gente pensa nessa questão das mudanças climáticas e o impacto que é causado pela emissão de gases poluentes, né, fruto das fábricas, dos automóveis, da queima de combustíveis
fósseis, né? A quem negue também isso, né? Como você tinha, esse presidente dos Estados Unidos e tantos outros defendiam até a volta da reinstalação das indústrias a carvão, e que se fizesse muito mais, que isso não teria nenhum problema. E aí eu pergunto, de que maneira na prática, né, esse impacto ocorre, né? Essas mudanças climáticas se alteram e provocam tudo isso que a gente está vendo a olho nu na natureza no mundo inteiro. Sim, não há a menor dúvida, estamos vendo alteração na chuva, tanto em pequenas escalas, como em São Paulo, por exemplo, como, por exemplo, a seca que tivemos no Brasil Central no ano passado, que é uma seca que levou o governo brasileiro a ativar usinas termoelétricas para a produção de eletricidade, e por isso que estamos pagando conta de luz cada vez mais cara hoje, porque essa geração de energia é a maneira mais cara de você produzir eletricidade hoje. Então, de muitas maneiras, estamos vendo também, por exemplo, o aumento da erosão em áreas costeiras devido ao aumento do nível do mar. Por exemplo, em Recife, várias estradas costeiras já estão sofrendo acelerado processo de erosão, né? E estamos observando derretimento de geleiras nos Andes, em todo o mundo. Quer dizer, são múltiplas evidências, e essa não é mais a questão como eu estava colocando para você. A grande questão é como reduzir a emissão de gás de efeito estufa de duas fontes principais. Primeiro, o desmatamento da floresta amazônica. Segundo, a queima de combustíveis fósseis. Então, o Acordo de Paris prevê que o Brasil deve zerar as emissões, o desmatamento da Amazônia até 2030 e se tornar neutro em emissões de carbono até 2050, e isto é uma tarefa absolutamente necessária se quisermos com que, por exemplo, a gente tenha um agronegócio tão produtivo como temos hoje, porque as previsões climáticas são muito sombrias para o agronegócio, com uma redução na chuva no Brasil Central, em Mato Grosso, Tocantins e Goiás, que vai afetar significativamente a produtividade agrícola do Brasil. Ou seja, é importante esclarecer, né, ou fazer as pessoas entenderem, aceitarem, até mesmo aqueles que estão desmatando, né, para colocar a boiada, né, para criar enfim, né, que alguns não entendem que vão terminar em pouco tempo sendo vítimas, né, esse seu próprio negócio chegando a finalizar, né, por causa, digamos, da resposta que o próprio clima acaba devolvendo, né? Sim. E aí gostaria de lhe perguntar, professor, o que é possível fazer na prática e se dá para ter esperança, porque tantos encontros globais já aconteceram, tantos compromissos de alguns países já assumiram, inclusive o Brasil, mas depois a gente vê como no atual governo um retrocesso completo, né, do que diz respeito à preservação do meio ambiente e cuidados com a Amazônia, a gente vê o contrário disso, né? Então, assim, é possível, primeiro, ter esperança, e o que é que dá para ser feito ainda, né, a tempo, mesmo diante de tanto atraso? Sim, é possível ter esperança, e é uma tarefa urgente, não só do Brasil, mas de todos os países, reduzir a queima de combustíveis fósseis, reduzir a queima de gasolina, petróleo, gás natural, e também reduzir o desmatamento de florestas tropicais. Então, essas duas tarefas são absolutamente urgentes e possíveis, porque o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, o IPCC, do qual eu faço parte, coloca claramente que nós já temos toda a tecnologia para reduzir as emissões de gás de efeito estufa pelo menos em 50% até 2030. Ou seja, daqui a 8 anos. Isso é uma tarefa absolutamente essencial se quisermos que os nossos filhos e os nossos netos tenham um clima adequado, se quisermos que o Brasil continue a ser um grande produtor de alimentos, se quisermos preservar o meio ambiente de todas as cidades costeiras do planeta como um todo. Então, vejam, não é pouca coisa, né? Os potenciais impactos socioeconômicos são gigantescos e nós precisamos trabalhar para reduzir
esses impactos, e é importante salientar que a mudança climática deixou de ser uma coisa do futuro para estar claramente nos impactando hoje, como qualquer pessoa pode observar facilmente. Sem dúvida. Professor Paulo Artacho, e quando a gente pensa no papel da Amazônia, né, dentro dessa agenda de mudanças climáticas, né, como é que o Brasil pode participar nesse sentido? Que tipo de política pública pode e deve ser desenvolvida, né, dentro desse papel que a Amazônia tem nessa agenda climática mundial? Veja, o desmatamento da Amazônia hoje é caracterizado essencialmente por crimes ambientais. Invasão de terras, invasão ilegal de terras públicas, né? Basicamente, invasão de garimpeiros em terras indígenas protegidas pela Constituição brasileira, e a criminalidade é o principal ator no desmatamento da Amazônia. Então, o Brasil precisa deixar de ser um país onde a ilegalidade e a nossa Constituição realmente não valha nada, para ser um país onde as leis são respeitadas. E isto significa encontrar um novo caminho de desenvolvimento para a Amazônia, que aproveite os recursos naturais que a floresta amazônica nos fornece, que não são poucos, possa explorar a gigantesca biodiversidade que temos na Amazônia, para, ao fazer isso, preservar os serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a produção de chuva no Brasil Central, que a Amazônia nos fornece, e, com isso, manter a prosperidade da economia brasileira e da sociedade brasileira. Isso certamente é o que o governo deve fazer, e esperamos que o novo governo, a partir de janeiro, mude radicalmente a atual trajetória de destruição dos ecossistemas brasileiros que está sendo feita pelo atual governo. Sem dúvida. Professor Paulo Artacho, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também professor titular do Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo, conosco aqui no programa de hoje, discutindo a pauta ambiental, a agenda ambiental climática no Brasil e no mundo. Professor, quando nós pensamos também em um outro aspecto muito importante dessa discussão, né, que é o papel das instituições brasileiras, por exemplo, né, na preservação do meio ambiente, como um todo no país, mas também especialmente na Amazônia, né? A gente deve pensar no papel que já teve num passado recente, o que foi o Ministério do Meio Ambiente, né? A própria FUNAI, né? Talvez os índios tenham um papel importante a cumprir em todo esse contexto, né? Como também os órgãos como o IBAMA, dentre outros, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Infelizmente, o que nós observamos ao longo dos últimos 3 anos é uma destruição da capacidade de fiscalização ambiental, um enfraquecimento de órgãos como o IBAMA, como você mesmo colocou, a própria FUNAI, o ICMBio. Todos os órgãos de proteção ambiental foram praticamente destruídos pelo atual governo. Então, isso é extremamente ruim para a sociedade brasileira, que depende da proteção ambiental para a sua própria sobrevivência. Então, o que esperamos é que esse quadro seja fortemente revertido e que o Brasil reconquiste a posição de liderança ambiental que tinha há 5, 10 anos atrás. O Brasil sempre teve um papel de liderança muito grande, com a Rio 92 acontecendo aqui no Brasil, a Rio+20 também, e assim por diante, e que os outros países possam voltar a confiar na política ambiental brasileira, para que a gente possa resgatar o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de, fora do Brasil, você não ser visto como alguém que só destrói os recursos naturais do Brasil e a própria Amazônia, e, finalmente, reconquistar a confiança global no nosso país, que isso é extremamente estratégico para que o Brasil possa voltar a ter um papel de liderança na agenda ambiental global. Sem dúvida. Professor, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco agora também sobre um prêmio, né, que o senhor foi reconhecido pelo trabalho que vem desenvolvendo,
que é o prêmio Dorothy Stang, né, que fala, inclusive, né, sobre um pouco do que nós já contextualizamos previamente aqui, né, de crimes ambientais, todo esse problema que acontece na Isso. Amazônia, né, como é que isso está ligado aos impactos ambientais que nós estamos observando a partir de respostas da própria natureza. Sim, eu tive muita satisfação em receber o prêmio Dorothy Stang, outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo. A Dorothy Stang foi uma religiosa que trabalhava na Amazônia na proteção da população mais desfavorecida, e ela foi barbaramente assassinada há 12 anos atrás. Assim como tivemos o assassinato de um funcionário da FUNAI e de um ativista ambiental barbaramente assassinados nesses últimos 2 meses. Então, isso demonstra claramente, eles não são casos únicos, né? Que, infelizmente, a criminalidade tomou conta da região amazônica. E isso é muito grave para o Brasil, né? Nós temos que resgatar a nossa soberania sobre a Amazônia e não deixar a Amazônia na mão de criminosos que assassinam pessoas, que vão contra os seus interesses econômicos, que invadem terras indígenas, jogando mercúrio nos nossos rios da Amazônia, envenenando a água, envenenando os peixes, envenenando a população indígena que depende desta fonte de alimento para obter proteína. Então, nós temos que sair, como eu já coloquei, desse sistema de ilegalidades e criminalidades para entrar numa nova fase, que é o que interessa para o povo brasileiro, que é construir uma economia ecologicamente e financeiramente sustentável para construir um novo Brasil que não seja mais baseado em criminalidade, em crimes ambientais, em milícias atuando na região amazônica, para que seja resgatado o orgulho de ser brasileiro, o orgulho que nós temos pela Amazônia, que é um patrimônio muito importante para o nosso Brasil. Sem dúvida, professor, né? E o mais incrível é saber que uma boa parte de tudo isso está acontecendo de maneira deliberada por uma decisão de inércia, de não ação do próprio Estado brasileiro. Isso é que é mais incrível, né? Porque nem do ponto de vista e favorecendo o crime organizado, né, que age na informalidade e que tem lucros, né, que não é nenhum projeto, digamos assim, maluco do governo que a partir daí se destrua o ambiente, mas ele ainda tira impostos daí. Nem isso. Sim. Nem isso. Sim. É muito pior do que o que a gente está observando, né? Um relatório recente do Instituto Escolhas mostra que 90% do ouro exportado para o Brasil é obtido pelo garimpo ilegal em terras indígenas. Isso não paga imposto, isso não gera nenhuma riqueza para o país como um todo, só causa destruição dos nossos recursos naturais. Então, a sociedade brasileira precisa se modernizar, precisa olhar para o futuro do nosso país de uma maneira sustentável e não apoiar atividades ilegais que são contrárias à nossa Constituição. Portanto, é muito importante a gente mudar de rota nestas próximas eleições. E atividades completamente exploratórias do meio ambiente de uma maneira totalmente irresponsável, né? Estamos retrocedendo ao tempo dos 300 anos de colônia, né, que o Brasil viveu, lamentavelmente, né, onde foi extraído pau-brasil, o ouro, a borracha, tudo isso foi levado para fora do país, né, e quase nada disso ficou para nós aqui. Professor, é possível elencar alguns países do mundo que antes tinham mais resistência a cumprir com as medidas ambientais, mas que hoje estão acordando e dando passos mais concretos em direção digamos assim, a avançar no sentido de cuidar melhor do clima? Sim, não há a menor dúvida. O que nós estamos observando, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos em particular... Houve uma mudança importante nos Estados Unidos, né, recente. Houve mudanças importantes, e na Europa também, apesar da guerra da Ucrânia, apesar da fragilidade da importação de gás natural da Rússia pela Alemanha, os alemães, por exemplo, perceberam que foi um erro histórico muito importante
em vez de investir mais em energia eólica e energia solar na Alemanha, há 5 ou 10 anos atrás, confiar na Rússia do ponto de vista da sua dependência energética. Então, isso foi um erro histórico enorme que está custando bilhões de euros para a Alemanha atualmente. E é importante a gente perceber que o Brasil precisa explorar os nossos recursos naturais de uma maneira mais inteligente. Por que eu falo isso? Veja, não tem nenhum outro país do mundo que tenha recursos de geração de energia solar e energia eólica como tão nós. extensas como o Brasil. Não há outro O Nordeste do país. país, especialmente, né? O Nordeste do país pode ser um exportador e um produtor de energia barata e sustentável e em grande escala. Então, nós precisamos desenvolver políticas públicas que mudem a rota do governo atual para uma rota mais sustentável, para uma rota que interessa muito mais para a sociedade brasileira como um todo. Quando a gente pensa na produção de veículos, por exemplo, que tem incentivos, né, do governo brasileiro, né, num momento atrás se incentivou, por exemplo, a construção de carros que funcionassem a álcool, né, com incentivo do governo para diminuir a poluição. Quem sabe hoje, no futuro governo que enxergue melhor o meio ambiente, se possa dar incentivos à produção de mais carros elétricos, né, que possam se conectar à energia solar, né, fruto dessa energia eólica produzida, né? Não há dúvida nenhuma, hoje temos todas as tecnologias para reduzir por 50% as emissões de gás de efeito estufa. E o Brasil, entre todos os países do planeta, certamente é o que tem mais vantagens estratégicas. Veja, 44% das emissões de gás de efeito estufa do nosso país são advindos do desmatamento da Amazônia. Se nós zerarmos o desmatamento e reduzirmos em 44% as nossas emissões, nós podemos ser um exemplo para o restante do nosso planeta e ganhar credibilidade nas mesas diplomáticas de negociações da Convenção Climática e, com isso, o Brasil voltar a ser referência mundial na preservação do meio ambiente. Isso interessa a todos os brasileiros. Sem dúvida. E para finalizar, qual é a opinião do professor, por exemplo, em instalação de parques eólicos em área de mar? Sim, a geração de energia offshore, como a gente chama, é uma das gerações de energia de menor custo hoje e de menor impacto ambiental. Então, o Brasil tem um potencial gigantesco de geração eólica offshore, que é muito explorado na Inglaterra, na Dinamarca, na Alemanha, a custos pelo menos a metade do custo da queima de combustíveis fósseis. Então, o Brasil pode se tornar uma potência energética mundial, explorando de maneira inteligente os seus recursos naturais e parando de queimar combustíveis fósseis para produzir uma energia cara que todos nós estamos pagando atualmente. Portanto, temos que ser mais inteligentes como país, mudar a direção do rumo onde nós estamos hoje, para que a gente possa construir uma sociedade justa e sustentável. Sem dúvida. Isso com certeza já fico imaginando, professor, para a gente finalizar de verdade agora, né, o nível de conexões que tem que ser desenvolvidas em termos de políticas públicas, passando inclusive até pela questão tributária, porque hoje há uma base forte da matriz tributária brasileira que repousa sobre os combustíveis fósseis, né, a gasolina, o diesel, o álcool, o etanol, né, e que isso dá sustentação aos estados e municípios brasileiros e o governo federal também. Né? Então, se rediscutir, inclusive, até nessa matéria, como é que ficará nessa transição energética, nessa transição tributária também na reforma. Mas isso aí é assunto para outros programas. Eu quero agradecer a participação do professor Paulo Artacho, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também professor titular do Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor, pela sua participação, e faz parte da ONU, de debates ambientais no mundo inteiro. Muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo. Eu é que agradeço, é sempre um prazer conversar com você e com todos os seus telespectadores. Muito obrigado, professor. Obrigado.